graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de cego eu me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. Eu creio que essa é a história de todos nós. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que da glória desceu. O seu sangue verteu. Para quê? Para salvar um tão pobre pecador. Pense, você já aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Pense no sacrifício que ele fez por você. Agora é a hora da palavra de Deus em destaque. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus te abençoe, irmão Anderson. Amém. Vamos ler hoje, querido ouvinte, o Evangelho segundo Jesus Cristo, lá em Lucas, segundo o evangelista Lucas, capítulo 23, do verso 27 ao 38. E assim diz a palavra do Senhor. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e os outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que ela é poderosa porque ela está aberta, ó Pai. Apenas somente a leitura ela pode falar o coração daquele que necessita.
Então, dai-nos graça para falar, para aplicar e graça para aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes e meus irmãos, assim como foi tocado aqui o hino, foi na cruz, ao pé da cruz, o Gólgota, começamos aí, né, um mês onde as pessoas dizem celebrar a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa, mas nós lembramos do sacrifício de Cristo. E este é um sacrifício diário que devemos ter em mente, o preço pago nesta cruz. Foi na cruz que derramou um sangue precioso por pecadores como eu e você. Então, esse texto aqui está dizendo que a respeito da crucificação, Jesus estava seguindo para ser crucificado e seguia numerosa multidão de povo e também de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Enquanto Jesus caminhava em direção àquela colina do Calvário, seguiam ali muitas mulheres lamentando por ele. Isto é uma verdade. E à primeira vista, Cristo parecia uma vítima em defesa de circunstâncias esmagadoras ao nosso olhar. Mas quando olhamos com o olhar da fé, podemos ver ele como um vencedor. Mesmo em meio àquelas agonias cruciantes, vemos que ele é um vencedor. Ele não era uma vítima. E à luz desse fato, meu querido ouvinte, podemos estudar a história, explanar um pouco dessa história da crucificação e ver nela a revelação da vitória do nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, não foi uma derrota na cruz, mas foi a vitória. Ele venceu ali na cruz do Calvário e disse: está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou e também ascendeu ao céu. O único, veja bem, o único que subiu ao céu, que foi para a glória do Pai. Então, Jesus é vitorioso no amor. Jesus ensinara sempre aos seus discípulos. O que ele ensinava? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está lá em Mateus 5, versículo 44. Então Jesus aqui está provando, nesse texto qual lemos, quando ele estava rumo àquela caminhada sentido ao Calvário, subindo aquela colina. Ali ele provou que praticava os seus próprios ensinamentos. Quando na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes. Então Jesus mostrou e provou aquilo que ele ensinava. Agora vemos Jesus fazendo uma invocação. E o que ele invocou? Ele disse: Pai. Isso é uma invocação. As pessoas, quando estavam sendo penduradas na cruz, gritavam de dor. Eles faziam pedidos de clemência, mas também eles praguejavam, eles maldiçoavam, eles blasfemavam contra Deus e contra aqueles que estavam ali crucificando. Mas Jesus não fez nada disso. O que ele fez? Ele olhou para cima e invocou: Pai. Em seguida, Jesus faz uma petição. Primeiro ele fala: Pai, e agora ele diz: perdoa-lhes. Podemos ver ali que os sacerdotes torceram completamente a lei para incriminar o nosso Senhor e Salvador. Eles abusaram da lei, porque eles eram autoridades. Então eles incriminaram o Senhor. Para quê? Para se aproveitar, para crucificar Jesus Cristo. Então, quando eles recorreram para Herodes, Herodes desprezou. Assim como Pilatos também brincou tão levianamente com seus próprios interesses políticos. E também como aquela multidão gritava contra ele. Mas mesmo assim Jesus diz: Pai, perdoe-lhes. Jesus prefere, porém, revelar o seu amor do que praguejar como aqueles que estavam sendo crucificados. Também Jesus diz para aquelas mulheres:
Não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ali está uma breve profecia implícita nos textos. Jesus está profetizando o que iria acontecer com aquele povo no ano 70, que viria a destruição de Jerusalém. E ali viria tantas aflições para aquele povo. Então o Senhor fala: não chorem por mim, chorem por vocês, porque quando vocês estão me rejeitando, Deus vai punir vocês. E foi o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Teve uma completa destruição. Então Jesus revelou o seu amor para com eles. Então Jesus faz uma invocação, Jesus faz uma petição, e agora Jesus argumenta. Ele usa um argumento: Pai, perdoa-lhes. Qual é o argumento? Porque não sabem o que fazem. E estas palavras, meu querido ouvinte, e você que nos acompanha pela internet, revelam que o mais profundo amor do nosso Senhor. Porque ele usa esse argumento para mostrar o que? A profundidade e o amor divino que ele tinha por estas pessoas e que ele tem por mim e por você. Jesus diz: Pai, perdoe-lhes, esses pecadores não sabem o que fazem. Então ele usa esse argumento para mostrar profundamente o seu amor divino. Muitos, ao sofrer injúrias, pensam o pior de seus inimigos. Jesus não pensa assim. Jesus diz: perdoe-lhes. Ali no auge da sua dor, no auge daquela agonia, Jesus perdoa os seus inimigos. Será que nós perdoaríamos aqueles que estão nos afligindo, aqueles que estão nos injuriando? Devemos seguir o exemplo do nosso Salvador. E não é só um exemplo, mas é uma ordem. Então vemos que ele é vitorioso no amor. Vemos também que ele é vitorioso em meio a toda aquela humilhação. O texto diz: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram com os malfeitores. Então vemos aqui uma indiferença na humilhação. O povo está olhando. Mateus 27:36 diz que os soldados que estavam ali, estavam assentados ali e o guardavam. Eles estavam olhando com um olhar de indiferença para o nosso Senhor. Os que crucificaram a Cristo e os que estavam ao redor da cruz olhavam indiferentes, porque era apenas mais um sofredor. Mas este é o sofredor que sofreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele é o servo sofredor que está lá em Isaías, que está lá em Jeremias. Para esses, Jesus não passava de apenas um judeu moribundo. Agora a pergunta é, meus irmãos, será que ainda hoje há pessoas que se mantêm indiferentes à mensagem da cruz? Será que você que nos acompanha se mantém indiferente à mensagem da cruz? Você está como aquele soldado, sentado, ouvindo as pregações e olha com um olhar indiferente. Nada muda na sua vida? Você não se arrepende dos seus pecados? Você odeia seus inimigos? Você odeia os seus amigos? Você não é capaz de pedir perdão? Lembre, para obter salvação, você precisa se arrepender e falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador e mereço o inferno. Mas Jesus, quando morreu, deu a oportunidade de salvação. Então vemos a indiferença desse povo, e assim hoje vemos pessoas se mantendo indiferentes à mensagem da cruz. Também vemos os ladrões. Jesus foi colocado em meio a dois ladrões. Depois um se torna um ex-ladrão. Em seu ministério terreno, meu querido, Jesus estava sempre em meio a pecadores. Lembra que ele sentou para almoçar com pecadores? Ele
foi buscar a pecadores. Hoje ele está buscando pecadores. Então, em meio ao seu ministério, em 3 anos de ministério, Jesus sempre esteve no meio de pecadores. Agora, em meio à sua morte, seria natural que ele fosse colocado no meio deles, porque ele iria morrer, já que Jesus morreu por eles, morreu por pecadores. Isaías 53:12 diz: ele foi contado com os transgressores. Vemos que ali aquele povo, humilhando o Senhor, rasgou as suas vestes. Os soldados zombavam e rasgavam as vestes do Senhor. Repartindo-lhe as vestes, lançaram sorte. Aquele que, irmão, podemos ver que se despiu da sua própria glória por amor da humanidade, agora é despido até das suas roupas terrenas, Dirceu. Você já pensou? Então podemos ver quão profundo é esse Senhor, este ato de amor em meio a toda essa humilhação. Jesus desce ao vale da humilhação. Então ele se despiu da sua própria glória por amor à humanidade. E também o despiram até as suas roupas terrenas para humilhar. Mas mesmo assim, ele foi um vencedor. Ele venceu a zombaria. Além dos sofrimentos físicos, Cristo experimentava a pressão psicológica. Imaginem meio chicotadas, sangrando, carregando um madeiro pesado, e aquele povo zombando, escarnecendo. Eles dizem assim, o povo estava ali. Provavelmente, se nós olharmos para os versículos anteriores, vamos ver que ele estava perante Pilatos, perante Herodes. Cristo era alvo de zombaria. Cristo estava perante o Sinédrio. Então vemos que ele estava ali também perante aquele povo zombando. Imagine que pressão psicológica. Hoje, essa geração cheia de mimimi, que não pode ouvir nada, o confronto contra a palavra, já não quer ir mais na igreja, porque o irmão falou mais duro na palavra, já não quer mais frequentar os cultos de orações, porque ouviu a palavra. Agora imagine o Senhor sendo zombado por todo aquele povo e calado, mudo, como uma ovelha para o matadouro, que não abriu a sua boca. Então, quem zombava de Jesus? O povo. Quem mais? As autoridades, o texto diz. Quem mais? Os soldados, Herodes, Pilatos. Eles diziam, salvou os outros, salve si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. Ora, meu irmão, como assim se é o escolhido de Deus? Se nós olharmos lá para Mateus capítulo 3, versículo 17, o próprio Deus, quando o Espírito Santo desceu, Deus falou assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora venham esses pecadores dizer, se tu és o escolhido de Deus? Como assim? O próprio Deus disse, este é meu filho amado, este é o meu escolhido. Como eles dizem, salve-se a si mesmo? Sem perceber, eles acabaram falando uma verdade. Assim como Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 2, Nicodemos diz assim, e ele falou uma verdade. Nicodemos diz assim, mestre, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém que não venha do Pai pode fazer esses milagres. Sabemos que tu és o escolhido de Deus. Então Nicodemos disse uma verdade, assim como esses pecadores. Agora eu quero dizer para você, querido ouvinte, se o Senhor Jesus Cristo desce daquela cruz para atender a pecadores, para atender a vontade do diabo, nem eu, nem os nossos irmãos que estão aqui na mesa, nem você, meu irmão, que está ouvindo, e nem aqueles que não creram, teriam ou terá a oportunidade de salvação. Mas Jesus cumpriu cabalmente. Ele foi vituperado na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. Ele fez expiação.
Então louvado seja Deus, porque Jesus não desceu da cruz do Calvário. Se não fosse assim, ninguém teria salvação. Então ele é o que abriu a porta-nos do céu. Ele abriu a porta, ele é o mediador entre Deus e os homens, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Então é o único mediador. Então se ele evitasse a cruz, nós não teríamos salvação. Nem nós, nem aquelas pessoas que ele disse: Pai, perdoe-nos. Então, meus irmãos, vemos que Jesus é vitorioso em meio a toda aquela humilhação. E vemos que ele é vitorioso na graça. Jesus, em todo esse tempo, rumo ao Calvário e a sua crucificação, mostrou que é pela graça. Graça oferecida a pecadores. E através dessa graça, Jesus nos dá salvação. E é verdade, meus irmãos, também que Pilatos percebe sua zombaria. Dá para ver que a zombaria que Pilatos quis fazer quando ele colocou ali no capítulo 38, no verso 38, este é o rei dos judeus. Então, sem perceber, Pilatos também, em vez de fazer uma acusação, ele proclamou: este é o rei dos judeus, este é o rei dos reis, este é o meu rei e meu senhor. E quero que ele seja o seu rei e o seu senhor e o seu salvador. Então parece que Pilatos queria se vingar daqueles judeus que haviam forçado a tomar uma decisão contra a sua vontade. E aí ele coloca em letras gregas, romanas e hebraicas: seja qual for o motivo, Jesus mesmo na sua morte acabou sendo proclamado como rei pelo governo. Então vemos que, em primeiro lugar, uma religião apóstata, segundo lugar, um governo corrupto e uma cultura indiferente foram todos responsáveis pela morte de Cristo. E, querido irmão, sem se dar conta, Pilatos preparou esse título escrevendo o primeiro folheto evangelístico. Colocou ali em 3 línguas, para vocês verem que a salvação está aí, neste, o rei dos judeus. Pois um dos ladrões descobriu que Jesus era rei e pediu para entrar em seu reino. A cruz foi realmente o trono de Cristo, e ele se tornou-se rei dos homens ao morrer por eles. Isto é graça, isto é salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos e que Jesus possa ser o seu rei e o seu salvador.